Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre regionalização do Brasil. Antes de começar, eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, clique aqui no sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as atualizações. Lembre-se que todo o conteúdo do Brasil Escola é gratuito. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos pensar por que é necessário dividir o Brasil em regiões. Isso normalmente acontece com países como o nosso, que tem grandes territórios. Lembre-se que o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão. Então, é claro que nesse sentido ele vai apresentar particularidades e muitas diferenças. Outra questão, além do território grande, tem a ver também com a diversidade do quadro natural. Justamente por ser um país grande, o seu quadro natural tende a ser bem diversificado. Então aqui existem vários tipos de clima, existem vários tipos de vegetação, vários tipos de solo, e isso dá ênfase à divisão regional do território. Além disso, a diversificação de culturas, típica, de um país grande que foi povoado em diferentes momentos e por diferentes povos. E além disso, o próprio processo de colonização e de ocupação do território, que vão favorecer algumas áreas, vão colocar pessoas em algumas áreas, menos pessoas em outras. Isso tudo cria aspectos diferenciados pelo território. Por isso a regionalização acaba sendo justificada. Bom, o território brasileiro é dividido desde 1989 em 26 estados, que são chamados de unidades da federação, e um Distrito Federal. E esses 26 estados e mais o Distrito Federal seguem uma divisão regional que é chamada de oficial, porque ela foi criada pelo IBGE em 1969. De lá para cá, é claro que ela foi alterada, porque novos estados da federação surgiram, mas ela se mantém. A famosa divisão político-administrativa é a que divide o Brasil em 5 regiões. Ou seja, é a estabelecida para dados oficiais, para políticas públicas oficiais. As 5 regiões brasileiras são o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul. Para fazer essa divisão oficial do Brasil em 5 regiões, o IBGE observa tanto os aspectos naturais como os aspectos socioeconômicos dos estados brasileiros. Então eles vão sendo agrupados de acordo com as suas características semelhantes. Certo? Pense nisso. As regiões brasileiras, elas são marcadas muitas vezes por aspectos ligados, por exemplo, à geografia. Não dá para a gente pensar na região norte sem lembrarmos da floresta amazônica, Não dá para a gente pensar, por exemplo, na região sudeste sem a gente pensar nos aspectos econômicos que unem aqueles estados. Então, baseado nesses aspectos, é que o IBGE considerou a existência dessas 5 regiões. Existem algumas particularidades. Nesse caso, os limites entre os estados, os limites políticos dos estados, são totalmente respeitados. Bom, embora essa divisão político-administrativa do IBGE seja a divisão oficial do Brasil, é ela que você vai encontrar nos livros de geografia, É ela que, como eu disse, ela é a base para o desenvolvimento de políticas públicas nacionais. Existem outros modelos de regionalização considerando outros fatores. Dá uma olhada nesse mapa que a gente vai colocar na tela para vocês. Essa divisão regional, ela foi uma proposta feita por um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger, lá em 1967, e ela acaba sendo muito utilizada nos dias de hoje. Nela, é possível observar que os limites políticos dos estados não são respeitados, e o Brasil é dividido em 3 regiões geoeconômicas. O geógrafo Pedro considerou basicamente os aspectos naturais, o processo histórico de formação do território e a industrialização. Essa é uma terceira proposta de divisão regional do Brasil, nesse caso construída pelo geógrafo Milton Santos, elaborada ali por volta de 2000, 2001. Nesse caso, o Brasil é dividido em 4 regiões, que ele chama inclusive de 4 Brasis. O professor Milton Santos, ao apresentar essa proposta de regionalização, ele considerou basicamente os elementos ligados ao processo de globalização, no caso a instituição das redes, que basicamente caracterizam a globalização, e ele pensou na divisão do território brasileiro considerando o chamado meio técnico científico informacional.
Então, nesse caso, as regiões brasileiras elas estariam apresentadas a partir dos seus desenvolvimentos, né, nas redes, nos fluxos de informação, na concentração industrial, no que aquela região representa para a globalização. Para que fique bastante claro, é bom lembrar que quando eu falo em meio técnico, científico e informacional, eu estou me referindo ao espaço geográfico da globalização. É que esse espaço dotado de tecnologias, de técnicas avançadas, que basicamente compõem o cenário da globalização mundial. Então, queridos, quando a gente fala então em regionalização do Brasil ou em formas de regionalizar o Brasil, é sempre bom lembrar que cada autor vai instituir um modelo de divisão regional baseado na sua ideologia, nos seus estudos, naquilo que ele quer apresentar. Embora existam vários tipos, né, de modelos de regionalização, considere sempre a regionalização do IBGE como a oficial para os seus trabalhos, para os seus estudos. Então, queridos, gostaram da nossa aula sobre regionalização do Brasil? Eu espero que sim. Antes da gente se despedir, você já sabe, né? Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Você vai encontrar muitas possibilidades que vão ajudar com certeza os seus estudos. Tchau, tchau!